Olá, hoje nós vamos fazer uma aula prática para o nono ano, né? E onde nós vamos representar a poluição da água em meio a partículas invisíveis. Então a gente vai demonstrar nesse vídeo o quanto nós não imaginamos, né? Não vimos, não imaginamos que a água ela pode estar poluída mesmo a gente achando que a água está limpa. Então aqui nós temos um copo com água, com um pouco menos de água, e uma jarra com 1 litro de água. Aqui nós vamos usar a anilina. E eu vou colorir esse copo com menos água, que vai representar a poluição. Então aqui é como se fosse pequenas partículas que juntas se transformam em muita. A água fica totalmente corada. E aqui nós temos, pode-se pensar que é o lençol freático, né? Que pode ser um lago, uma nascente, um rio. E aí eu vou virar a tela para vocês conseguirem observar bem qual a intuição dessa prática. Então tá aqui, né, a pequena quantidade e a grande quantidade. Nós vamos pegar uma pequena quantidade e diluir nessa grande quantidade. Então, o que a gente percebe nessa prática? Que às vezes a gente acha que é pouca coisa, né? Nós não estamos vendo, percebe que a água continua límpida e transparente. Mas, dentro dessa água límpida e transparente, nós já temos uma parte de poluição. Então, dentro dessa água aqui, já temos bactérias, vírus, que podem fazer mal para a nossa saúde. Então, automaticamente, nós podemos pensar, é pequeno? Sim, é muito pequena a parte de poluição que foi introduzida nesse rio, nesse lençol freático, mas para o nosso organismo, ali ele já vai ter uma grande proporção para que possamos estar desenvolvendo grandes doenças. E aí a gente, por fim, foi participativo para esse grande processo em que a humanidade vive, que são grandes doenças com bactérias, vírus e tudo por causa de nós próprios, que acabamos poluindo sem mesmo perceber. Então, gente, a nossa aula é essa, né? É uma conscientização de saúde e poluição, e que invisivelmente a gente acha que não está prejudicando a nossa saúde, com um pequeno papelzinho de bala que a gente joga ali, né? Com uma pilha, uma bateria de celular, ou então até mesmo uma comida estragada, e a gente acaba sem perceber que a gente está prejudicando o nosso próprio organismo, né? Vírus e bactérias, eles estão em todas as partes. São pequenas partículas que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas eles estão lá fazendo mal para o nosso organismo. Então, é uma conscientização que tem que ter diariamente nas escolas, e é preciso práticas como essa para poder fazer a criança, o adolescente, o estudante entender e mostrar para a família, levar para sua família, para sua comunidade, que o nosso mundo ele depende somente da gente. Então, quando a gente faz a nossa parte, né? Quando a gente age de acordo com a ciência, né? Ajudando a ciência, ajudando a biologia a manter o seu ciclo natural, a gente automaticamente faz um mundo melhor para nossa saúde. Então, é essa aula. Muito obrigada. Olá, gente. Então, para nossa prática 2 dessa aula
de biologia para o 9º ano, com relação à biologia celular, nós vamos demonstrar como pequenas partículas no ar deterioram o nosso organismo e invisivelmente nós não percebemos essas partículas no ar e elas podem ser tão prejudiciais à nossa saúde quanto aos maus que nós vemos, né, a olho nu. Então, na prática, você vai precisar de um papel. Eu estou usando papel higiênico, eu não tenho papel toalha, mas pode ser papel toalha, qualquer papel branco que seja absorvente. E eu tô com a boca da caneca para demonstrar para vocês, né, como eu tô de repouso, não posso ir lá embaixo no carro, mas a prática é o seguinte: você vai precisar de um carro parado, né, que esteja frio, não vai lá botar a mão no cano quente, e a gente vai demonstrar como que a poluição, né, desses veículos, eles estão no ar o tempo inteiro, mesmo que a gente não sinta e que a gente não veja, nós estamos inalando vários tipos de bactérias e vírus através dessas partículas que elas ficam suspensas no ar. Então, você vai até um carro parado, pode ser o seu ou que estiver na rua, ver se ele tá frio, já não tem um parado. E com esse papel, você vai chegar no cano de descarga do carro e passar o papel lá dentro. E fazer esse movimento. E quando você tirar o papel, você vai perceber que nessa folha branca vai ter borras pretas, borras de cores escuras. Essa borra que vai estar no papel, ela simplesmente é tudo que nós respiramos com a queima de combustível. E essas partículas que ficam impregnadas no interior do cano dos veículos, nós inalamos durante todo o dia que nós andamos na rua, que nós estamos em casa, que mora perto de uma rua. Então, é a queima de combustível. Então, essas partículas que saem da queima de combustível, né, da má queima também, elas entram pelas vias aéreas e elas se transformam em doenças respiratórias. Então, a poluição, ela está totalmente agregada ao nosso estilo de vida e à nossa saúde, né? Porque nós respiramos o tempo inteiro partículas com bactérias e vírus, e através dessas partículas, o nosso organismo, se ele não tiver um combate mais ativo, nós estaremos desenvolvendo doenças respiratórias e automaticamente prejudicando a nossa saúde, né? O nosso organismo acaba ficando debilitado. Eu mesmo sou portadora de asma, bronquite. Desde criança eu faço uso de bombinha, né? Eu faço uso de bombinha porque eu tive um contato muito grande em cidade com poluição. Então, as minhas vias respiratórias, elas foram prejudicadas. Anualmente eu faço prova de pulmão para saber como é que tá. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Muitas pessoas não têm o que fazer, né? Correr para uma roça, para viver recluso num ar puro. Muitas pessoas têm que viver em meio a esse caos mesmo, porque tem que morar na cidade, porque trabalha na cidade, vive na cidade, é o lugar que tem para morar. Mas o que a gente pode fazer? Usar purificadores de ar dentro de casa, né? Tentar minimizar o mínimo de frequentar cidades maiores, em que a poluição seja um pouco em alta escala. Então, são pequenos gestos que a gente pode melhorar a nossa vida. E não poluir, né? Nosso carrinho, nossa motinha tá lá, vamos fazer a revisão dela, né? Ver se tá queimando muito combustível. E aí, com pequenos gestos, a gente vai conseguindo diminuir, né? Amortizar um pouco a poluição que nós temos no mundo. Então, a nossa segunda prática é essa. Você vai lá com o seu papelzinho absorvente na boca do cano de um veículo, enfia o papelzinho lá e ali você vai ver o que saiu no papel. Todas as partículas que ficam suspensas no ar é o que a gente inala diariamente, ok? Muito obrigada!